Olá novamente, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora de isoterma de adsorção, certo? Então, vocês já viram um pouquinho sobre o tema, agora nós vamos falar brevemente sobre, certo? Nós estudamos um pouquinho sobre isso lá no grupo que apresentou sobre adsorção de N2, né? Então, ou análise BT. Então, agora a gente vai fazer só uma pinceladinha, certo? E falar um pouquinho sobre as isotermas em si. Então, assim, a quantidade de gás absorvido por um sólido, ele vai ser proporcional à massa da minha amostra, claro, né? Então, ela também, além da massa da amostra, vai depender da temperatura, da pressão e do tipo do sólido ou do gás. Então, a gente tem ali, né, pressão, temperatura, gás e do sólido. Mas, lá na análise de BT, a gente faz o quê? A gente faz temperatura constante, que vai ser a temperatura, né, os 77 kelvins do meu nitrogênio líquido. A gente vai ter um gás só, que vai ser o nitrogênio, e a gente vai ter aquele meu sólido que eu vou estar analisando. Então, vai ser meu sólido constante. Dessa forma, a única coisa que vai variar no meu sistema, lá naquela análise, é a pressão. Então, quando a gente analisa como essa pressão varia, né, lá no meu sólido, né, no meu adsorvente, como ela é adsorvida, então a gente vai ter uma isoterma de adsorção. Essa isoterma, ela vai relacionar a quantidade de gás adsorvido, de N2 adsorvido, sobre a superfície do meu catalisador, com a pressão de equilíbrio à temperatura constante, certo? Gostaria que vocês parassem, dassem uma olhadinha lá nos vídeos que o grupo apresentou, nos slides, para que vocês, né, deem uma relembradinha sobre como obter as isotermas de adsorção, certo? Então, aqui a gente tem vários tipos característicos de isoterma de adsorção. São 6 tipos característicos e que a IUPAC considerou como formas padrões de isoterma. Então, a gente tem isotermas do tipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? A isoterma do tipo 1 é uma isoterma que vocês vão obter quando vocês pegarem lá o catalisador de vocês e fazerem a análise de BT. Então, vai ter essa forma. Dessa forma, né, se ela obter essa forma, o que vai acontecer? A gente vai dizer que onde a gente começa a ter esse patamar aqui, vai ser o volume da minha monocamada. Então, se eu tenho uma monocamada, vai ser característico de quem? De uma quimiossorção. Então, é caracterizada por atingir a saturação abaixo das pressões relativas, formando uma monocamada completa. Então, característicos de sólidos microporosos. Por que isso é importante? Para vocês saberem que tipo de sólidos vocês têm e que tipo de adsorção vocês vão ter utilizando esse catalisador particular. Então, BET, análise de adsorção de nitrogênio, é uma análise muito utilizada para que vocês possam determinar que tipo de isoterma vocês têm utilizando um catalisador particular que vocês vão utilizar na reação catalítica posteriormente, certo? Se vocês tiverem essa formazinha, se eu truncasse a minha análise aqui, ela não fica parecida com a minha primeira, que é só isso aqui, ó, só isso aqui. Então, aqui, até esse ponto aqui, a gente vai ter o VM, que é a formação da minha monocamada. Só que o que acontece? Ele vai, de acordo com que a pressão, né, ela vai aumentando, eu vou alcançando outros estados de equilíbrio que vão me formar essa parte aqui de cima. Então, eu vou ter uma monocamada incompleta se eu tiver isoterma do tipo 2. Ela vai seguir de uma condensação capilar e vai acontecer principalmente em sólidos macroporosos, quando o V se aproximar do V infinito. Então, vejam bem, se vocês fizerem a análise de vocês, se vocês obterem isoterma do tipo 1, vocês sabem que vocês estão trabalhando com sólido microporoso. Se vocês obterem uma isoterma do tipo 2, vocês sabem que vocês têm um sólido do tipo macroporoso como catalisador. Agora, isoterma do tipo 3, eu não vou ter mais isso aqui, né? Côncavo para baixo. Agora eu vou ter o côncavo para cima, né? Então, a quantidade adsorvida ela vai tender ao infinito quando
P sobre P0 tender a 1. Tá vendo? Tende ao infinito. Correspondendo à dissorção física em camadas sobrepostas e não em sólidos não porosos ou macroporosos. Então, aqui a gente começa a ter camadas múltiplas sobrepostas. Estão vendo? Então, uma sobre a outra, a gente não tem mais a formação da monocamada, que a gente tem várias camadas uma sobre a outra. Agora, estão vendo que se parece muito com isso daqui, mas a gente tem um ombrinho aqui em cima. Tá vendo? Um ombrinho aqui em cima. Então, a isoterma do tipo 4, ela é muito parecida com a isoterma do tipo 3, porém ele vai atingir uma saturação com aumento da pressão, correspondente à condensação completa dos capilares. Então, eu tenho o meu sólido lá, bonitinho, e ele tem um capilarzinho, né? Tem uma entrada. Então, o que vai acontecer? Eu fui preenchendo com o meu nitrogênio, bonitinho, até que chegou um momento, desse platô aqui, que eu enchi completamente o meu sólido de nitrogênio. Então, eu tenho condensação completa nos meus capilares. Então, eu começo a ter a formação desse platô e a isoterma do tipo 4. Agora, isoterma do tipo 5 atinge igualmente a saturação dos poros, porém agora eu vou ter uma esterese durante a desorção. Ou seja, o gás condensado nos poros ele não vai evaporar, né? Ele não vai embora, eu não vou conseguir recuperar esse nitrogênio tão facilmente como anteriormente. Então, o que vai acontecer? Ele não vai evaporar facilmente, vai recondensando devido à formação de menisco nos capilares. Então, eu tenho isso daqui, vai formar o meu menisco, tá vendo? Vai formar o meu menisco. Então, a quantidade de gás que eu adsorvi na dissorção, né, na curva da dissorção, vai ser diferente da quantidade de gás que eu vou dessorver na desorção. Por quê? Porque eu tenho gás condensado no meu poro. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a formação disso aqui, ó, essa diferença. Então, essa diferença a gente chama de esterese, certo? Se vocês tiverem esse tipo de sólido, esse tipo de isoterma no catalisador de vocês, obtido pela análise de BET, vocês vão saber que vocês estão trabalhando com sólidos do tipo macroporosos ou mesoporosos, ou seja, são sólidos com poros muito, muito grandes, maiores que 50 angstroms, certo? Então, quando eu tenho a minha formação do meu menisco, né, a condensação capilar, eu vou seguir a equação de Kelvin, certo? Então, aqui é uma equação que vai relacionar os volumes, o raio do poro, a tensão superficial e o ângulo de contato, certo? Então, assim, por que eu mostrei anteriormente todas as isotermas? Porque vocês vão determinar o tipo de poro que vocês têm no catalisador de vocês. O tipo de poro vai influenciar significativamente se vocês vão ter sucesso ou fracasso na reação de vocês. Vejam bem, deixa eu só voltar aqui para explicar mais uma coisa que eu esqueci. Se vocês fizerem análise, vocês determinaram que vocês têm esse tipo de poro. É um catalisador microporoso. Então, um catalisador que tem poros bem pequenininhos, certo? Então, é o meu catalisador A. Agora, vocês têm um catalisador B, que vocês querem testar no processo de vocês também. E vocês fizeram a isoterma dele e vocês obteram isso daqui, né? Que tem condensação capilar e vocês perceberam que é um sólido macro e mesoporoso. Então, vocês têm o catalisador A microporoso e vocês têm o catalisador A mesoporoso, macroporoso com poros bem grandes. Agora, vejam bem, vocês estão fazendo uma reação, por exemplo, de hidrocraqueamento catalítico. E vocês têm uma molécula de óleo vegetal gigantesca. Então, vocês têm uma molécula muito grande lá, né, das cadeias, né, de carbono. Vocês acham que a reação ela precisa acontecer dentro do poro, porque o meu sítio ativo está dentro do poro. E eu tenho uma molécula muito grande. O sucesso da reação de vocês vai ser melhor com catalisador microporoso ou macromesoporoso? Com A ou com B? Com B, certo? Por quê? Porque eu preciso
que a minha molécula entre dentro do meu poro, porque os sítios ativos estão dentro do meu poro. Então, eu consigo fazer isso com a minha molécula B, enquanto que com a minha molécula A, a minha cadeia do meu reagente, ela vai ficar toda fora do meu poro. Então, eu não vou ter o craqueamento que eu quero, eu vou só craquear aqui. Enquanto aqui, eu vou craquear no meio da minha molécula. Então, o tipo de poro, o tamanho do poro vai influenciar diretamente na reação catalítica que vocês estão realizando, né, na reação catalítica heterogênea que vocês vão realizar. Por isso que a análise de adsorção de nitrogênio, a análise BT, a construção das isotermas é tão importante. Então, o tipo do poro, o tamanho do poro, a sua distribuição, ela vai influenciar diretamente mesmo no sucesso ou no fracasso da reação catalítica de vocês. Então, não depende apenas da quantidade de sítios ativos, mas sim também da disponibilidade desse sítio ativo. Aqui no B está muito mais disponível do que aqui no A. Estão vendo? Aqui o meu sítio ativo está aqui, mas só uma parte da minha molécula entra dentro do meu poro. Enquanto que ali no B, grande parte, metade da minha molécula entra no meu poro e eu tenho então a cisão aqui no meio da minha molécula, que é o que eu quero que aconteça, né? Porque eu quero um craqueamento catalítico. Então, o que acontece? Aqui a gente acaba tendo uma seletividade de forma, certo? Então, a forma do meu poro, o tamanho do meu poro vai dizer o quão seletivo o meu catalisador vai ser, certo? Aqui, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as entalpias, sobre as distâncias e sobre as energias potenciais das reações, das adsorções físicas e químicas, eu trouxe o diagrama de Leonard-Jones, certo? Para a gente discutir aqui, que é a figura 4.15. Mas antes, vamos dar uma relembrada sobre esse sistema. Vocês já devem ter visto esse gráfico lá em fenômenos de superfície, quando a gente conversa sobre sistemas coloidais. Então vamos lá, vamos pensar que aqui a gente tem um gráfico de energia potencial pela distância. Então a gente vai relembrar um pouquinho sobre o sistema coloidal que vocês já viram e depois a gente vai fazer a transposição dos conhecimentos para o nosso gráfico de Leonard-Jones, tá? Sobre a adsorção. Então, aqui eu tenho lá o meu sistema coloidal composto, né, de várias partículas que estão lá em suspensão. Essas minhas partículas, então, a gente vai estar caminhando aqui, né, com a distância, né, elas estão aqui separadas, e a partir do momento que elas vão se juntando, a gente vai caminhando no eixo X, né, de cá para lá, certo? Então, a partir do momento que ela vai caminhando, as minhas partículas elas vão se aproximando. Então, por isso aqui a gente tem um pico negativo, um pico exotérmico, que é decorrente de uma floculação reversível. Então, as minhas partículas, de acordo com o que eu fui caminhando na minha distância, minhas partículas elas foram se aproximando. E aqui eu tenho, então, a presença de um pico de menor intensidade, né, esse meu primeiro pico aqui. E nesse meu primeiro pico, as partículas elas estão, né, ainda existe uma certa distância entre elas, mas que eu consigo já ver, observar um pouco de floculação. Só que acontece, elas estão longe, então a energia necessária para isso, né, um pico exotérmico bem pequeno, então é uma floculação reversível. Então eu consigo, né, ainda separar essas minhas moléculas e restabelecer o meu sistema coloidal. Mas se essas minhas moléculas elas conseguirem superar a energia de barreira, que é o meu EC aqui, que é esse pico aqui, se eles conseguirem superar essa energia de barreira, o que é que vai acontecer? Essas minhas partículas elas vão se aproximando cada vez mais e eu vou ter um pico exotérmico bem profundo, bem significativo. Então, nesse pico bem profundo, bem significativo, eu tenho o quê? Eu tenho uma coagulação irreversível. Então, as minhas moléculas do meu sistema coloidal, elas se juntaram
E agora, elas se juntaram de tal maneira que o meu sistema já desestabilizou e eu não tenho mais um sistema coloidal e as minhas partículas estão coaguladas, certo? Então, aqui eu tenho uma coagulação irreversível. Então, aqui nesse pico irreversível e aqui no pico B, uma floculação reversível. Então, agora a gente falando, né, no nosso diagrama de Lennard-Jones agora. Agora, eu gostaria que aqui a gente falou sobre o sistema coloidal, né? Que vocês já haviam estudado, por isso que eu trouxe só para que vocês relembrem. E agora a gente vai falar sobre o diagrama de Lennard-Jones, mas para a adsorção. Então, aqui nós temos novamente a energia potencial no eixo Y e nós temos a distância no eixo X. Então, eu gostaria que vocês imaginassem o seguinte. Aqui, ME são os sítios ativos do meu catalisador. Então, eu tenho o meu catalisador, que é o meu metal, e ele é o meu sítio ativo. Então, eu vou ter a minha molécula de hidrogênio, que vai, né, a minha molécula de hidrogênio, que vai se ligar a esse meu sítio ativo. Mas, para isso, vamos dizer, ó, aqui a gente não caminhava de lá para cá, aqui a gente vai caminhar de lá para cá também. Então, aqui a gente tem as nossas distâncias, certo? E aqui nós temos as nossas entalpias. Então, vamos pensar. Aqui eu tenho o meu HE, né, a minha molécula de hidrogênio. Então, ela está ainda, certo? Ela está ainda, aqui está o meu ME, o meu metal, e aqui está a minha molécula de hidrogênio. A partir do momento que ele vai caminhando para perto da minha molécula de metal, ele vai, certo? Vai passando. Ele vai passar pelo quê? Ele vai passar por um mínimo, né? Ele vai passar pelo meu primeiro pico. Então, aqui eu tenho o meu primeiro pico exotérmico, que seria o meu primeiro pico exotérmico lá da floculação também. Lá na floculação, lá naquele sistema, o meu primeiro pico, ele era de floculação e ele era reversível. Aqui, mesma coisa, é um primeiro pico, né, que a minha molécula de hidrogênio passou. Nesse meu primeiro pico, né, a molécula está assim ainda, juntinha. Nesse meu primeiro pico, eu tenho o quê? Eu tenho uma adsorção física. O meu metal está aqui e ó, a distância entre o meu metal e as minhas moléculas de hidrogênio. O meu pico, ele tem uma intensidade pequena se comparado com o outro. Então, eu consigo dizer que aqui nós temos uma adsorção física. Física. Vocês fazem de conta que tem sido física aí. Temos uma adsorção física, então a minha molécula ela está ligada no meu núcleo, no meu metal muito fracamente, porque aqui eu tenho um mínimo secundário de baixa intensidade, então eu continuo. Então a minha molécula, o meu metal está aqui, o meu hidrogênio chegou e tem uma adsorção física ali. Aí eu preciso vencer essa energia de barreira aqui, tá vendo? Esse EC, que seria o equivalente a esse pico aqui, para quê? Para que depois eu possa descer nesse pico secundário de grande energia, que é esse meu pico exotérmico aqui. Então, depois que essa minha molécula ela venceu essa energia de barreira, o que vai acontecer? Ela vai se ligar à minha superfície do meu metal com bastante propriedade e nós vamos ter então uma adsorção química. Então, vocês perceberam? Então, a minha molécula está ali, ela vai vir caminhando, mas ela precisa vencer o pico, a barreira de energia, a minha barreira de energia, para que então ela possa se adsorver quimicamente. Ou seja, toda molécula que vai se adsorver, eu falei de dissolver, né? Toda molécula que vai se adsorver quimicamente, ela passa por uma dissorção física antes. E para que isso aconteça, ela precisa vencer a energia de barreira, certo? Aqui nós temos dois casos, nos quais, na letra B, nós temos uma energia de barreira muito grande, muito elevada. Dessa maneira, é predominante a minha adsorção
física, tanto que olha só, o meu pico, o meu segundo pico, né, o meu pico secundário, ele é de baixa intensidade, então ele está me dizendo, olha, não está acontecendo a distorção química, certo? Enquanto que nesse daqui a gente pode ver que não existe energia de barreira, então ele chega aqui, né, ele já vai chegando e já vai ocorrendo a minha distorção química, ok? É uma situação muito mais complexa essa daqui, muito pouco provável de acontecer. Então, para finalizar, nós temos dois tipos de adsorção. Nós temos a adsorção dissociativa, ou seja, eu tenho uma molécula, ela vai se dissociar, ou seja, ela vai se fragmentar, e cada parte desse fragmento vai se ligar a um sítio ativo. Então, se eu tenho aqui uma molécula de hidrogênio, então eu vou precisar de dois sítios ativos, porque cada molécula de hidrogênio vai se ligar a um sítio ativo. Enquanto que se eu tenho uma dissorção associativa, então eu não vou dissociar a minha molécula, do jeito que ela vai se ligar ao meu sítio ativo. Estão vendo? Então a mesma molécula ligou a um sítio ativo, a molécula inteira ligou a um sítio ativo. Certo? Então, essas aqui foram as referências, né? São o Martin Schmoll, né, dos livros de catálise. Esse livro laranjadinho, ele consta lá nas nossas referências bibliográficas lá no mundo. Pessoal, então com a aula de hoje a gente tem todo o embasamento para que agora a gente possa seguir com cinética heterogênea na próxima aula, certo? Muito obrigada e até breve, pessoal!